Não adianta de nada você querer investir em marketing se o seu atendimento não é bom. Eu me chamo João Vitor, eu trabalho com tráfego pago e nesse vídeo eu vou te contar 5 formas de como você pode melhorar o seu atendimento. A primeira forma, responder rápido. Sim, pode parecer algo simples e pode parecer algo fácil de se fazer, mas muitas pessoas, muitos empresários deixam isso a desejar e acabam perdendo vendas. Por que isso acontece? Isso acontece porque a parte do responder rápido, ela é extremamente crucial, porque hoje em dia as pessoas querem as coisas muito rápidas, as pessoas não têm paciência para esperar. Uma vez que você está rodando um anúncio ou tem algum vídeo orgânico rodando, as pessoas vão entrar em contato. Uma vez que elas entram em contato, elas querem saber o preço, elas querem saber a qualidade do produto, elas querem ver fotos, se for um produto mais visual, né? Elas querem saber sobre o produto antes de fato fechar com você. E para tudo isso acontecer, a sua taxa de resposta tem que ser extremamente rápida. Eu até diria que você não pode passar mais de 15 a 20 minutos antes de responder o lead, porque depois desse tempo o lead começa a perder interesse. Então, se ele tem algum interesse naquele momento, à medida que o tempo vai passando, ele vai reduzindo esse interesse. Aí chega uma hora que ele esfria totalmente. Aí você vai ter que ou colocar ele em uma lista de follow-up, ou vai ter que literalmente perder esse lead. E dependendo da situação, esse é um lead onde você pagou para ele entrar em contato com você. Como assim pagou? Sim, você paga através do tráfego pago para as pessoas entrarem em contato com você. E uma vez que você está pagando, você tem que fazer essas pessoas se converterem em vendas. E uma vez que você demora para responder e acaba perdendo esse lead, você está basicamente perdendo dinheiro 2 vezes. A primeira vez é quando você deixa de vender para essa pessoa, e a segunda vez é quando você pagou para ele entrar em contato e você não prestou atendimento adequado para ele. E um outro ponto com relação ao atendimento é com relação à abordagem rápida. No caso, tem uma diferença entre você responder rápido e você abordar de maneira rápida. O que eu quero dizer com a abordagem rápida, direta e clara? Isso quer dizer que quando a pessoa entrar em contato com você, você já tem que ter um script pronto de recebimento. Sim, é exatamente o que eu estou falando. Quando a pessoa entrar em contato, você ir perguntando qual o tamanho da roupa. Aí você, por exemplo, no caso, você manda uma foto da roupa para ela, pergunta qual é a cor que ela quer, no caso, pergunta a cor, ela já manda a cor, já manda os valores. Você tem que ter um script para deixar essa parte do atendimento extremamente rápido e flexível para o cliente. No caso, um script para você se basear e já ter mentalmente falando o que mandar para ele, para você não ter que ficar pensando, porque isso agiliza o atendimento e facilita a vida do cliente. Porque bora supor que o cliente entre em contato falando bem assim: boa tarde, vocês estão abertos na quinta? Aí você responde sim. Aí o cliente manda outra mensagem: quais são os horários disponíveis? Aí você manda: temos horários tal, de tal, de tal. Eu queria marcar uma consulta para tal horário. Qual é o valor? Vocês conseguem perceber o quão lento está sendo esse atendimento e inflexível? Já quando um cliente pergunta: boa tarde, vocês estão abertos na quinta? Você já manda: nós estamos abertos da quinta-feira, de tal hora a tal hora, e temos essa disponibilidade de preço. Entendeu? Isso facilita não só a sua vida, como a vida do seu cliente. Um outro ponto com relação ao atendimento, principalmente você que trabalha com agendamento ou até para pessoas que vendem produto de uma forma geral, é antes de oferecer de fato o produto, entender a dor da pessoa. Porque você não tem que focar no seu produto, você tem que focar no problema da pessoa, ou melhor, você tem que focar na solução para o problema da pessoa. E como é que você faz isso? Diagnosticando, conversando. Você começa a conversar com a pessoa e aos poucos ela vai liberando, ela vai lhe dizendo a situação dela e os problemas que ela está tendo. Aí sim você vai entrar com o seu produto e vai vender ele como solução do problema dessa pessoa, porque uma vez que você deixa a pessoa falar sobre ela mesma, você consegue entender melhor a situação dela e ver se de fato o seu produto ou serviço se encaixa na resolução daquele problema. É por isso que você tem que fazer isso, você tem que responder rápido, tem que ter um script de venda e você tem que vender de acordo com o problema da pessoa e não só vender por vender. A quarta coisa que eu queria falar é numa questão de você mostrar valor antes de mostrar preço. Porque quando você consegue desenvolver valor naquilo que você está vendendo, você consegue vender com muito mais facilidade. Porque essa situação vai gerar confiança. E essa confiança vai acabar gerando venda do seu produto ou serviço. Então, se você quiser aumentar
a sua taxa de fechamento, você tem que de fato gerar valor antes de fato oferecer seu produto. Por isso que antes de você de fato partir para a venda, você tem que entender a situação do cliente. Isso é muito dito no livro Sprint Selling, né? Onde você fala, entende a situação, entende os problemas que essa situação gera, você fala sobre o que isso implica na vida da pessoa, se isso implica em baixa de faturamento, em baixa de autoestima, em baixa de confiança, e depois você vende o seu produto, o seu serviço como solução. Você vai vender ele como solução disso tudo. Então é basicamente isso que você tem que fazer quando você for basicamente prestar um bom atendimento. Você tem que seguir esses passos, porque uma vez que você tiver com o seu valor bem estabelecido, você gerou conexão, você passou autoridade, o seu cliente acaba não tendo objeções ou até reduz o máximo possível de objeções. E uma vez que o seu cliente está com poucas objeções, é muito mais fácil você conseguir desenrolar com ele e de fato fechar as vendas. Por isso que você tem que fazer toda essa parte do atendimento. E no caso falta só mais um ponto, é algo que falta na vida de muitos empresários, na vida de muitas empresas, que é a questão do pós-venda. O pós-venda é muito essencial em qualquer empresa. No caso, o pós-venda, o LTV, né, que é o Lifetime Value, que é o tempo de vida do cliente na empresa, é o tempo que seu cliente passa na sua empresa. Vou dar um exemplo. Bora supor que você rodou tráfego para uma escola de uma criança de 5 anos. Essa criança, no caso você pagou R$200 para essa criança entrar na escola. Está muito baixo, porque é uma criança que ela vai passar anos. O LTV dela é de anos, ela vai pagar, bora supor, R$10.000 no primeiro ano, e essa criança que veio por R$200, ao longo dos anos vai continuar pagando a matrícula, a qual vai se aumentar ao longo dos anos, lógico, por causa dos reajustes, de tudo, e meio que isso acaba aumentando. Então é um LTV muito longo. Já, por exemplo, algumas outras lojas, como por exemplo loja de roupa, o LTV tende a ser mais curto. No caso, mais curto que eu digo é se você não trabalhar ele bem, porque você fez sua venda hoje, próxima semana, daqui a 2 semanas, você pode estar mandando um e-mail ou até uma mensagem no WhatsApp do seu cliente que comprou, oferecendo outros produtos ou serviços, mas é um LTV onde você tem que estar mais em cima do cliente. O ponto que eu quero chegar é que se você quiser aumentar ainda mais seus resultados, você tem que manter o seu cliente dentro da empresa. E era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu queria falar sobre responder rápido, sobre ter um script, sobre você gerar valor. No caso, você gerar valor antes de dizer o preço. E é claro que você tem que entender a dor do seu cliente antes de fato oferecer alguma coisa. E por fim, o pós-venda, que é quando você mantém o seu cliente na sua empresa por muito mais tempo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque todos os dias de segunda a sexta eu vou estar trazendo conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.